Na noite fria de inverno, em um dos bairros mais nobres de Londres, o silêncio foi quebrado por um baque alto na frente de um prédio luxuoso. O porteiro correu para ver o que tinha acontecido e se deparou com o corpo inerte de Lula, a linda modelo que vivia no flat de luxo do último andar do prédio. Nem mesmo a queda foi capaz de destruir sua beleza. Seus fartos cabelos emolduravam sua cabeça e ela parecia estar dormindo, não fosse pelo sangue que começava a formar uma poça embaixo de sua cabeça. O que teria acontecido? Quando o porteiro ligou para a polícia, para ele não havia dúvida. Havia sido um terrível acidente. Lula era linda, rica e chegara havia pouco tempo, vinda de uma festa de uma das marcas mais prestigiadas do Reino Unido. Ela era o novo rosto da marca e a festa era todinha para ela. Ficaram intrigados? Então vem comigo que no episódio de Enredei de hoje, vamos mergulhar na história do livro O Chamado do Cuco, de Robert Galbraith, pseudônimo usado pela mundialmente famosa autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Oi, gente! Bem-vindos ao Enredei, o podcast que traz histórias policiais de ficção, adaptadas e narradas em um estilo de true crime, e algumas histórias de crimes reais que podem ter inspirado livros policiais ou que parecem ter saído diretamente das páginas de um romance. No episódio de hoje, vamos conhecer mais sobre a história intrigante do primeiro livro da série de histórias policiais criadas por J.K. Rowling, sob o pseudônimo de Robert Galbraith. Na época de seu lançamento, a autora optou em usar um pseudônimo para desvincular essa nova série com um tema mais adulto de seus personagens mundialmente famosos e queridos do universo juvenil de Harry Potter. Essa série tem como premissa casos policiais que são investigados por uma das melhores duplas de detetive dos nossos tempos, Cormoran Strike e Robin Upcott. Eu sou apaixonada por eles e suas histórias intrincadas nos prendem do começo ao fim. Neste primeiro livro, O Chamado do Cuco, vamos desbravar uma narrativa que entrelaça o universo do estrelato, da riqueza exorbitante e um homicídio chocante que deixou a capital inglesa em completo alvoroço. Dito isso, vamos a alguns recados rápidos. Os crimes descritos neste episódio são fictícios, ou seja, não correspondem a crimes reais, e contêm spoilers das obras que serão narradas aqui. Lembrem-se que esta é apenas uma adaptação livre da história original de O Chamado do Cuco, apresentando um recorte limitado da trama completa. Para apreciar todos os detalhes e nuances desta intrigante narrativa, recomendo fortemente a leitura integral do livro. Recados feitos. Bora para a história! Lula Lacerda, posteriormente conhecida como O Cuco no mundo da moda, foi uma das modelos mais celebradas e controversas de Londres. Sua vida foi marcada tanto pelo brilho do estrelato, quanto pelas sombras de uma vida pessoal tumultuada. Lula não teve um começo fácil na vida. Nascida de mãe biológica com problemas de dependência química, foi adotada pela família Brito quando ainda era muito pequena. Lady Yvette e Sir Alex Brito, um casal rico e influente, a acolheram em sua mansão em Mayfair, onde ela cresceu junto com o irmão adotivo, João Brito. Antes da chegada de Lula, a família já havia sofrido a perda trágica de Carlinhos, filho biológico dos Brito. A beleza exótica de Lula, com sua pele negra e traços marcantes, chamou a atenção da indústria da moda desde cedo. Aos 19 anos, ela já estava estampando capas de revistas e tornando-se o rosto de campanhas publicitárias de marcas de luxo. Guy Sommet, um estilista renomado, foi um dos primeiros a reconhecer seu potencial e tornou-se não apenas seu mentor profissional, mas também um amigo próximo. No auge de sua carreira, Lula era uma superestrela global. Seu apelido Cuco surgiu tanto por sua beleza exótica quanto por sua personalidade imprevisível e sua origem como uma intrusa no ninho da alta sociedade londrina. Vocês devem estar se perguntando,
Mas sério isso? O Cuco? Pois bem, esse apelido é muito mais significativo e carregado de simbolismo do que pode parecer à primeira vista. O cuco é conhecido na natureza por ser uma ave que coloca seus ovos em ninhos de outras espécies. Os filhotes de cuco são criados por pais adotivos, muitas vezes expulsando os filhotes originais do ninho. Este é um paralelo direto com a história de Lula, que foi adotada pela rica família Brito e criada em um ambiente privilegiado, muito diferente de suas origens biológicas. Em outras palavras, assim como o cuco na natureza, Lula foi intrusa, inserida em um ninho que não era originalmente o seu, a alta sociedade londrina e o mundo exclusivo da elite britânica. A aparência física de Lula também contribuiu para o apelido. Com sua beleza exótica, pele negra e traços distintivos em meio ao cenário predominantemente branco da moda londrina. Ela se destacava como diferente, como alguém que não pertencia naturalmente àquele meio, mas que ainda assim conseguiu se impor e brilhar intensamente. Guy Sommet, o estilista que descobriu Lula e se tornou seu amigo próximo, foi quem primeiro usou o apelido O Cuco em um contexto profissional. Ele transformou o que poderia ser um termo pejorativo em uma marca distintiva, em um símbolo de singularidade que acabou sendo abraçado pelo público e pela própria indústria da moda. Voltando para a história, Lula vivia em um luxuoso apartamento em Mayfair, um dos bairros mais exclusivos e caros de Londres. Sua casa era decorada com obras de arte contemporânea e peças de design exclusivas, refletindo seu gosto refinado e eclético. E galera, essa história é bem complicada mesmo, tá? Eu vou tentar simplificar as coisas, mas fiquem ligados e voltem ao episódio se perderem alguma parte, beleza? A vida pessoal de Lula era tão agitada quanto sua carreira. Ela estava envolvida com Evaristo Dourado, um astro do rock lindo e temperamental com problemas de dependência química. O casal vivia um romance intenso e turbulento, frequentemente interrompido por brigas públicas e reconciliações passionais. Na noite em que Lula foi encontrada morta, caída em frente a seu prédio, ela tinha sido vista discutindo com Evaristo, na glamurosa festa do mundo da moda que tinha sido feita em sua homenagem. Ela saiu sozinha e chegou em casa aparentemente também sozinha. Quando o porteiro do prédio encontrou o corpo sem vida de Lula, ele chamou imediatamente a polícia, que desde o início classificou o ocorrido como suicídio. Afinal de contas, o que esperar de uma celebridade da passarela, submetida à pressão implacável dos holofotes, lidando com problemas psicológicos documentados? A conclusão parecia óbvia demais para ser questionada. Entretanto, João Brito, irmão da falecida modelo, recusava-se terminantemente a aceitar essa versão simplista dos acontecimentos. Ele nutria a convicção inabalável de que a irmã foi vítima de um assassinato bem planejado, e, movido por essa crença, contratou os serviços de nosso anti-herói e um dos meus detetives favoritos, Cormoran Strike, um detetive particular que atravessava, sem exagero algum, um dos momentos mais difíceis de sua existência. E, gente, vou me permitir uma licença poética e não vou traduzir o nome de Cormoran, como eu sempre faço. O nome dele é tão diferente e, além disso, ainda não é tão conhecido como Hercule Poirot, que merece ficar no original. E para quem ainda nunca ouviu falar de Cormoran Strike, eu fico muito feliz em apresentá-lo para vocês. Cormoran era um ex-investigador da Polícia Militar Britânica que perdeu parte significativa da perna durante uma missão no Afeganistão. Ele estava completamente afundado em dívidas e tinha acabado de encerrar um relacionamento tumultuado e tóxico com Charlotte, sua namorada aristocrática e deslumbrante, e como se não bastasse, transformou seu escritório decadente em uma moradia improvisada por não ter condições de manter um teto sobre a cabeça. Aí tem mais um detalhe suculento. Ele era filho ilegítimo de Johnny Rockaby, uma lendária estrela do rock. Embora Cormoran fizesse questão absoluta de manter-se distante da aura de celebridade paterna. A sua mãe Leila era uma groupie, que para quem não conhece o termo, uma fã que vive atrás de seus ídolos, a maioria das vezes tem casos com eles,
como no filme Quase Famosos, já viram? E Leila era conhecida no mundo das bandas dos anos 70 e 80. E tinha tido Cormoran com Johnny e depois sua irmã Lúcia com outro astro do rock. Em meio a essa enorme confusão, surgiu Robin Ellacott, que como Cormoran, vou manter o nome original. Ela era uma jovem recém-chegada a Londres que se apresentou para ocupar temporariamente a posição de secretária no escritório de Strike, enviada por uma agência de empregos. O que ninguém poderia prever era que essa moça comum se revelaria uma assistente perspicaz, dotada de um talento natural e quase intuitivo para a arte da investigação criminal. Retomando o fio da meada, a investigação conduziu Strike a uma imersão profunda nos meandros do universo dos super ricos, das celebridades instantâneas e da indústria da moda. Durante sua investigação, Cormoran e Robin conheceram uma galeria fascinante de personagens. Desde o motorista particular de Lula, passando por Guy Sommet, seu estilista excêntrico e confidente, Evaristo, o namorado roqueiro com sérios problemas de dependência química, Chiara Porto, a amiga modelo, tão deslumbrante quanto superficial, até chegar a Rochelle Oliveira, uma jovem problemática que Lula conheceu durante um tratamento psiquiátrico e, com o apoio dela, Lula havia iniciado uma busca por suas origens biológicas. Rochelle era vista constantemente em companhia de Lula. A origem das duas era muito parecida e a aparência física também, o que fez com que Lula se sentisse pertencer pela primeira vez na vida. As duas estavam determinadas a encontrar a família de sangue de Lula, e tanto fizeram que descobriram a mãe, dependente de drogas, e um irmão biológico, Jonas, mais novo que Lula e que fazia parte do exército britânico. Infelizmente, Jonas estava em uma missão fora do país e Lula não conseguiu conhecê-lo antes de sua morte. Além disso, as duas moças tinham um crush pelo rapper que estava hospedado no mesmo prédio de Lula, um rapper americano muito famoso que estava caidinho pela modelo, o que enfurecia Evaristo, seu namorado instável, e fez com que muitos desconfiassem do envolvimento de Evaristo na morte da modelo. Tudo parecia indicar que muita turbulência e perigo cercavam Lula na época de sua morte. Mas apesar disso, todos mais próximos à modelo e quem a conheciam melhor, continuava a duvidar da conclusão da polícia de que Lula tirou a própria vida. E fazia muito sentido que seu irmão adotivo buscasse por respostas. João procurou por Cormoran porque se lembrou da amizade dele com seu irmão mais velho, Carlinhos. Os dois viviam juntos e eram muito próximos. João era mais novo e considerado um chato pelo irmão mais velho, como geralmente acontece na dinâmica entre irmãos. E Carlinhos e Cormoran nunca o levavam junto nas pequenas aventuras que viviam na propriedade rural da família Brito. Carlinhos e Cormoran eram atléticos e faziam parte do time de futebol do colégio. E vocês podem estar pensando, como Cormoran conheceu Carlinhos, que vinha de uma família tão rica? Bom, gente, apesar do pai de Cormoran ser ausente e de que ele era um filho ilegítimo, durante uma boa parte de sua infância, o roqueiro pagou por sua educação, o que proporcionou essa proximidade com a família milionária Brito. Infelizmente, o espírito aventureiro e rebelde de Carlinhos o levou a sofrer um terrível acidente e morrer ainda muito jovem. Carlinhos caiu da beirada de uma pedreira próxima à sua casa. Sua mãe nunca se recuperou e João acabou se sentindo ainda mais isolado na família adotiva, quando seu tio Tony, irmão de sua mãe, o culpou diretamente pelo acidente. Pouco tempo depois, Lula chegou na família, com a expectativa de sua mãe adotiva de preencher o vazio deixado por Carlinhos. Nada justo para a pequena menina carente que não sentia se encaixar na snob sociedade inglesa. E vocês podem estar se perguntando, mas por que João não ocupou o espaço deixado por Carlinhos? E aqui a gente sabe que ninguém pode substituir outra pessoa, muito menos um filho, mas pode ajudar a preencher um pouco do vazio. Infelizmente para João, por mais que ele fizesse o que podia para se encaixar e agradar, sua personalidade era um tanto irritante e não era fácil gostar do seu jeito bajulador que soava muito falso. Além disso, João não tinha a força magnética da presença de Carlinhos ou a beleza de Lula e ficava sempre em segundo plano, mesmo cuidando da mãe que estava muito doente e entrando para os negócios da família como advogado.
Então o cenário era esse. Uma linda jovem aparentemente tinha tirado a própria vida. A polícia tinha encerrado a investigação, o que deixou seus amigos e a família muito desapontados, e fez com que seu irmão João procurasse por Cormoran, antigo amigo de infância de Carlinhos, que após sua morte tinha perdido o contato com a família Brito, mas conhecia e era conhecido por Lady Brito. Apesar da vida caótica de Cormoran, seu talento era inegável como detetive. E em meio a brigas com Charlotte, e aqui vale um parênteses, ela fez questão de contar a ele que tinha ficado noiva de um encardido da alta sociedade que sempre pairara sobre o longo e tumultuado relacionamento deles, com a óbvia intenção de fazer ciúmes e convencer Cormoran a retomar o namoro com ela. Mas finalmente para ele estava tudo acabado. Ele tinha sido sempre considerado um pária na sociedade rica onde Charlotte vivia, e tinha certeza que a moça mimada só queria voltar porque assim continuaria a afrontar sua família. Claro que mesmo assim ele estava sofrendo, e em meio a bebedeiras homéricas para curar seu coração partido e ameaças de credores, Cormoran conduziu uma investigação minuciosa e chegou ao assassino. Sim, gente, Lula tinha sido mesmo assassinada. E é claro, né? Estamos aqui num episódio de Enredeio. E vocês estão sentados? Espero sinceramente que sim, porque agora vem a reviravolta que vai deixar vocês boquiabertos. Após uma investigação meticulosa, Strike desvendou quem era o assassino. E vocês estão preparados? John Brito, o próprio irmão que o contratou. Com lágrimas nos olhos, implorando por justiça, é na verdade o assassino cruel e calculista. Em outras palavras, o sujeito teve a audácia monumental de desembolsar dinheiro para que Strike investigasse um homicídio que ele mesmo executou com as próprias mãos. A motivação? Lula estava nos preparativos finais para incluir em seu testamento seu irmão biológico, Jonah, que ela recentemente descobrira existir, o que naturalmente reduziria de forma significativa a herança milionária que João tanto cobiçava e sim, gente, precisava. Lembram que eu falei que João foi o único a entrar para os negócios da família? Pois bem, ele estava falido e tentando esconder o fracasso de sua mãe doente. E preparem-se porque a história fica ainda mais sombria. João não era simplesmente um assassino oportunista movido pela ganância momentânea, mas um autêntico psicopata, com um histórico perturbador que remontava à infância. Strike descobriu que, ainda menino, João havia empurrado Carlinhos para a morte, em um crime que foi erroneamente classificado como acidente. Além disso, ele também tinha matado Rochelle, a amiga de Lula, que suspeitou da verdade sobre a morte da modelo e começou a chantageá-lo. Vocês devem estar pensando, oi, mas como assim? Por que um assassino que tinha conseguido se safar contrataria um detetive para investigar um crime que ele mesmo cometeu? A resposta é tão fascinante quanto perturbadora. João estava sendo pressionado pela mãe, que não se conformava com a conclusão da polícia. Além disso, ele não tinha conseguido encontrar o tão temido Novo Testamento da irmã. Foi então que ele se lembrou do amigo de Carlinhos e, fazendo uma rápida pesquisa pela internet, descobriu a situação precária em que Cormoran se encontrava. João apostava todas as suas fichas na ideia de que Strike, completamente falido e desesperado por qualquer trabalho que aparecesse, realizaria uma investigação superficial e meramente protocolar, simplesmente confirmando a teoria oficial do suicídio, sem se aprofundar nos detalhes. Com isso, ele convenceria a mãe a deixar essa história de lado e, com sorte, destruiria o testamento de Lula para resolver sua situação desesperadora. Na noite da morte da modelo, João tinha ido mais uma vez à casa da irmã implorar por sua ajuda financeira, sem, claro, revelar a situação desesperadora em que se encontrava. Lula, que nunca gostou do irmão adotivo, disse não, e acabou sendo empurrada da varanda de seu luxuoso apartamento por ele. O que o assassino não podia prever era a combinação letal da persistência obstinada de Strike, sua experiência investigativa militar e a inteligência aguçada de Robin, que juntos desvendaram cada camada da trama criminosa. No confronto final de tirar o fôlego, Strike apresenta todas as evidências a João, que, encurralado, tenta eliminar o detetive também,
mas acaba sendo detido pelas autoridades. Vale muito a pena ler o livro para se aprofundar nos detalhes. E, gente, para quem está pensando, um assassino burro assim só acontece na ficção? Não é bem assim, tá? Os assassinos em série, como é o caso de João, geralmente são muito presunçosos e acreditam que são muito mais inteligentes do que qualquer pessoa. É geralmente assim que eles cometem erros e são pegos. Com esse desfecho, Strike finalmente conseguiu respirar financeiramente aliviado, graças à enorme publicidade gerada pelo caso, super exposto na mídia, que ele resolveu brilhantemente. E Robin, que no começo deveria permanecer apenas por algumas semanas como temporária, recebeu o convite formal para tornar-se assistente permanente da agência, formando assim uma das duplas mais interessantes da literatura policial contemporânea. O que confere a essa narrativa um caráter fascinante é a habilidade com que Galbraith, ou melhor, J.K. Rowling, arquiteta um mistério clássico ao estilo dos grandes mestres do gênero, como Agatha Christie, mas infundindo-o com elementos absolutamente contemporâneos. A obsessão doentia com celebridades, a pressão implacável da fama instantânea, o comportamento predatório da mídia sensacionalista e as redes sociais. Temas tão atuais que são discutidos na trama de forma envolvente. E o desenvolvimento primoroso dos personagens centrais, que são imperfeitos, carregando cicatrizes emocionais e físicas profundas, mas mantendo-se intensamente humanos e identificáveis. E para quem quiser se aprofundar ainda mais nessa história, além do livro, existe também uma série na HBO Max com essa dupla incrível de detetives. Eu recomendo também. E vocês, gente, o que pensam sobre essa trama complexa? Já se colocaram no lugar de um detetive que descobre que a pessoa que implorou por sua ajuda, que chorou em seu escritório pedindo justiça, é na verdade o monstro que ele estava caçando? Pois é, no universo cativante da ficção policial, frequentemente a resposta para o enigma está muito mais próxima do que nossa mente seria capaz de conceber no começo. Conta pra mim nos comentários. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Espero que você tenha gostado de se enredar na história de hoje. Continuaremos nossa jornada descobrindo pistas e desvendando mais sobre os personagens enigmáticos, que são a marca registrada dos romances policiais, nos próximos episódios de Enredei. Mande seus comentários, pensamentos e sugestões. Conto com vocês para me ajudar a manter a qualidade e relevância do podcast e garantir que o conteúdo seja sempre interessante para vocês. Se você gostou do episódio de hoje, por favor, compartilhe com seus amigos, poste nas suas redes sociais ou envie diretamente para eles. E não se esqueça de seguir o podcast em sua plataforma preferida e ativar as notificações para saber sobre os novos episódios. Se puder também, avalie e apoie através do Apoia-se, link no site do Enredei Podcast e na bio, para que eu possa trazer episódios com mais frequência e comece a criar conteúdos exclusivos. Obrigado a todos que ouvem e apoiam o podcast Enredei. Sem vocês, isso não seria possível. Cuidem-se e até a próxima história.